Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Energize, o podcast onde a gente discute transição energética, tecnologia e inovação. O CDMEC é o patrocinador do Energize, juntamente com a Mútua e o CREA do Espírito Santo. Hoje nós temos aqui um entrevistado ilustre, para variar, que é o Luiz Felipe, CEO global da Aevo, uma empresa que trabalha com plataforma, com gerenciamento de plataforma de inovação. Não é isso, Carlos? Pois é, e um motivo de orgulho, né? A gente saber que é uma empresa capixaba que já virou multinacional e está em vários países. Queremos saber dessa história aí, Luiz. Como é que foi seu começo e como é que a Aevo chegou nesse nível que está hoje? Conta um pouquinho como é que você começou. Você é capixaba, mineiro? Eu sou de Brasília, na verdade, mas quase que eu falei que eu sou capixaba, né? De tanto que eu me sinto de verdade capixaba. Vim para cá muito cedo. E a Aevo começou aqui mesmo em Vitória, lá em 2007. Nós éramos uma fábrica de software, então a gente desenvolvia sistemas para os nossos clientes. E lá em 2017 a gente fez uma virada. A gente se transformou de uma empresa de serviços de software para uma empresa de produto e consultoria em gestão de inovação. O que é gestão de inovação? Né? Grandes empresas geralmente têm mais de 500, mais de 1.000 colaboradores, precisam gerenciar a inovação. Né? A inovação, quando é uma empresa pequena, ela é mais simples, né? Ela vem uma ideia do dono, ela é facilmente implementada. Como é uma empresa grande, você precisa coordenar muita gente que trabalha nessa empresa, dar direção, criar estratégia. Então, a gente entra com tecnologia e consultoria para ajudar. Ô Luiz, mas, cara, explica para a gente um pouco melhor o que é essa questão da inovação, porque a gente escuta tanto falar inovação, gestão da inovação, mas no final das contas, para o nosso telespectador aqui, para o homem leigo, vamos dizer assim, né, que não é do ramo, inovação parece uma palavra que abrange uma porção de coisa e é um nada também. Né? Porque inovar, qualquer coisa pode ser inovar. Você fazer algo diferente é uma inovação. Então, qual é esse ponto? O que significa quando a gente fala gestão da inovação? O que é isso, praticamente, assim, no mundo real? O que significa isso? Porque fica uma coisa meio etérea assim, para quem não está no ramo. É verdade. A inovação é uma palavra que é usada para coisas muito diferentes. E a gente às vezes remete a inovação a coisas muito grandes também, né? Então, sei lá, o Steve Jobs lançando um novo iPhone, aquilo é inovação. Mas inovação não precisa ser tão grande. Inovação, a gente usa um conceito que eu acho bastante simples, que é a inovação é uma ideia nova, implementada, pensando naquela empresa, e que gera valor para o negócio. Se você só implementou algo que é novo, mas não gera valor para nada, não é inovação. A inovação tem um caráter prático, ela precisa gerar valor para a empresa. E simplesmente repetir um processo também não é inovação. Se isso for grande ou se isso for menor, a inovação vai tendo tipos diferentes. Então a gente fala de inovação, por exemplo, uma inovação disruptiva, uma inovação radical, é uma inovação maior. Já uma inovação incremental, uma inovação menor, que às vezes você faz ali como quase uma melhoria contínua, que melhora os seus processos, faz algo diferente, gera valor, mas que geralmente tem um retorno um pouquinho menor. Mas por que a gente precisa gerenciar a inovação? Isso aí para mim ainda não está claro. Por que a gente precisa gerenciar a inovação? Ótima pergunta. Porque, de novo, uma empresa pequena, eu tenho lá 5 funcionários, abri o meu negócio ali, uma loja. A inovação, em geral, vai partir da cabeça do dono, ele faz uma compra diferente, ele pensa num marketing diferenciado, ele inova, ele faz acontecer. Agora imagina, Senna, num cenário de uma empresa com 10.000 colaboradores. Todo mundo está trabalhando e geralmente essas pessoas são especialistas naquilo que elas fazem. Tá? E elas querem melhorar o processo. Só que a empresa, ela, especialmente as muito grandes, listadas em bolsa, ela é feita para ficar no status quo. Ela não quer mudar. Mudança é risco. Então você precisa gerenciar esse processo para que uma ideia que comece lá na ponta possa um dia chegar a ser implementada e vir inovação. Porque vai ter que passar por governança, vai ter que ser avaliado. Eu vou fazer uma mudança na indústria. Talvez a segurança do trabalho tenha que avaliar esse processo, talvez o time jurídico tenha que avaliar, talvez o time de tecnologia tenha que avaliar, talvez eu não tenha dinheiro, talvez eu tenha. Então tem uma série de elementos aí, a quantidade de volume de pessoas e ideias envolvidas, que precisa ser gerenciado, senão não sai nada do lugar. Eu fico pensando, inclusive, que a sua empresa é uma salvação para as grandes empresas, né? Porque quando a gente vai ver a história, uma empresa igual a Xerox, por exemplo,
ela ficou parada ali no tempo, vendo a inovação acontecendo fora dela, né? E acabou perdendo o bonde da história. Então, a Evo, ela veio para gerenciar a inovação dentro de uma grande empresa, mas como que isso funciona na prática? Você estimula a inovação ou você identifica algum projeto de inovação e vê se já tem algo parecido? Como é que funciona isso na prática? Bom, vou dar 2 exemplos de como a gente faz. Uma forma que é muito comum e mais voltada para a inovação que eu chamei de incremental, mais inovação de dia, mais melhoria contínua. Vou usar um exemplo aqui de uma grande empresa de energia brasileira chamada Energisa. Inclusive, é quem tem a concessão da ES Gás aqui. Então, eles são nossos clientes há mais de 6, 7 anos. Lá, eles lançam desafios para todos os colaboradores. Então, os colaboradores eles sabem, olha, a Energisa está buscando agora meios para, vou dar um exemplo aqui, para reduzir o custo de manutenção em poste elétrico. E aí os colaboradores vão, o cara que conhece muito disso, vai dar ideias para aquilo. Ele já até implementou alguma coisa e isso passa por um fluxo de aprovação até ser implementado de fato. Tá? A nossa empresa ajuda tanto na consultoria desse processo quanto no sistema, com a tecnologia que roda nisso. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma ideia que surgiu desse. Tem um eletricista lá na Paraíba que, na hora de fazer manutenção em cabos multiplexados, ele tem a dificuldade de separar os cabos para fazer uma manutenção com uma boa segurança. Ele criou uma ferramenta dele de madeira que ele coloca ali e ela separa os cabos e ele consegue fazer a manutenção e depois tirar. Isso faz ele trabalhar mais rápido e com mais segurança. Um funcionário da empresa. O funcionário criou isso. E ele colocou essa ideia. A ideia passou pelo processo, passou por uma triagem, o time de inovação olhou e falou, opa, se esse cara consegue, num poste, um eletricista, tem 500, economizar tanto de tempo e trazer mais segurança, se eu multiplicar isso por 500, tem muito potencial. E essa análise é feita dentro do software da Evo? Dentro do software da Evo com o time de inovação. Aí o que eles fizeram? Eles não pararam aí. Pô, vou chamar esse cara, porque a madeira, ele mesmo lascou ali a madeira e tal, chamou, levou ele para um Fab Lab, lá da Paraíba, eles imprimiram em 3D uma versão da ferramenta e voltaram com ele para o campo. Aí ele, mas a pegada não ficou legal, volta para o Fab Lab, ficou perfeito. Aí eles escalam isso para mais 3 unidades, deu certo, virou procedimento operacional, vai para todos e agora estão patenteando a ferramenta e desenvolvendo fornecedor para licenciar isso no mercado. Então tem um fornecedor fabricando para isso. E você faz a análise também para ver se esse produto já não existe? A gente consegue ajudar com tecnologia, mas nem todos os clientes compram tudo que a gente faz. A gente pode também ajudar na patente. Deixa eu ver se, então, com base no que você está falando aqui, se eu consigo entender direito o que é essa inovação e essa gestão da inovação. Uhum. Grandes empresas, você tem um processo burocrático ali que é exatamente para garantir que os processos aconteçam sempre da mesma forma. Então, a inovação ela é um desvio do processo natural da empresa, que pode significar uma perda de qualidade do produto ou do serviço daquela empresa, ou pode significar uma melhoria, né? Então, a gestão ela é exatamente para você conseguir avaliar se aquele desvio do processo ele vai agregar valor ou ele vai retirar valor. Além disso, você também está fazendo uma análise, né, nesse processo aí, quais são as interferências que essa melhoria vai sofrer dentro dos processos da empresa. Quais são os impactos positivos e negativos em outros processos análogos. Por exemplo, eu ganho tempo, mas eu aumento o risco da operação, então não serve. Eventualmente, eu tenho um sobrecusto e aí não é interessante para a empresa investir nesse sobrecusto. Seria mais ou menos isso que é a gestão da inovação? Isso é parte da gestão da inovação. Você narrou um processo que nasce bottom-up, ou seja, uma ideia que nasceu lá na ponta e que pode eventualmente estar infringindo algum processo e aí ela precisa de uma gestão para virar uma realidade dentro da organização, senão a organização vai tender a sempre o mesmo local. Existe também a inovação que parte da estratégia, né? Então a gente também ajuda desde a estratégia, entender para onde está se movendo o mercado. A IA é um ótimo exemplo disso. A inteligência artificial está vindo assim, eu nunca vi uma tecnologia impactar as empresas tão rapidamente. O que as empresas vão fazer em relação à IA? Então ela pode olhar para a estratégia dela, entendeu? A minha visão de negócio é essa. Como que essa tecnologia me ajuda ou inclusive o contrário, como que ela pode atrapalhar o meu negócio? A partir disso, eu posso criar um portfólio de iniciativas, de projetos, para trabalhar inovação, para entrar nesse mundo. Isso
É uma forma menos que surge de maneira ad hoc e mais pensada, estrategiada para você colocar na empresa. Isso tudo, conjunto disso tudo, é gestão da inovação. Mas aí eu queria uma curiosidade. Inclusive, na nossa conversa prévia aqui, eu até me confundi em relação a Minas, que você falou que sua família é mineira e tal, que você veio para cá, estudou na UFES, não é isso? E aí você até estudou lá com o professor Alberto, que foi nosso entrevistado aqui, que foi o percussor aí, inclusive com o projeto Iara. E aí você falou, inclusive, do LCCAD, lá da UFES, que é o Laboratório de Alto Desempenho e tal. E a Evo, ela nasceu ali, né? Ou seja, você trouxe seu conhecimento ali desses laboratórios da UFES. Conta pra gente como é que foi o começo e como é que foi a migração entre essa IA anterior à generativa e como é que foi essa adoção dentro do software da Evo. Bacana. Bom, eu sou formado em ciência da computação, o professor Alberto foi meu professor na UFES. A gente tem até o privilégio eu tenho hoje o privilégio de trabalhar com ele num projeto em parceria, a Evo e LCAD. Mas lá atrás, eu me formei em 2006. Então, logo que eu saí da faculdade, né, eu tinha feito vários projetos ali dentro, iniciação científica, eu fui para o mercado e acabei abrindo a Evo. Eu e o Rodrigo Dalmoro, na época, que era meu colega de faculdade. Então, o nascimento da Evo tem uma relação muito forte com a universidade. Foi em 2007. A gente se formou em 2006, em 2007 a gente abriu a Evo. E começamos como desenvolvedores de software. Então, a gente, na época, a grande tecnologia não era IA, era o Java. Então, começamos usando muito essa tecnologia, aplicando para projetos. Fomos crescendo como empresa, mas uma empresa de serviço. E aí lá em 2015, 16, 17, a gente percebeu que a inovação estava crescendo muito. A gente tinha feito alguns projetos justamente para governar o que se chama de programa de ideias, que é a forma de um colaborador de uma grande empresa entrar com uma ideia e até ela virar uma inovação implementada de fato. A gente fez isso para uma indústria do sul da Bahia, Veracel, celulose. E mais empresas estavam procurando a mesma coisa. Então a gente decidiu ali virar de desenvolvedora de software para uma empresa de gestão de inovação. Então esse foi uma grande transformação para a empresa que fez a gente crescer bastante. Inclusive, carregado por isso, nesse processo, a gente começou a receber investimentos de fundos. Então a gente começou a ser uma empresa diferente, né? Até então a gente era, posso dizer assim, mais uma desenvolvedora de software. E a gente passou a ser uma empresa que tinha um mercado próprio, com um produto diferencial e que podia crescer em cima dessa demanda. E aí a inteligência artificial, para nós, a gente começou justamente ao perceber que os nossos clientes eram muito grandes, com volumes muito grandes de ideias e inovações, e é impossível uma pessoa conseguir avaliar todas as ideias. Então chega uma ideia nova para implementar. Já existe alguma coisa parecida? Tem 20 mil na minha base, eu não sei se tem alguma parecida. Outra pergunta, existe alguma startup no mercado que eu possa fazer inovação aberta e vai ser mais fácil? Tem 30 mil startups no mercado, eu não sei, né? A gente percebeu aí que a inteligência artificial podia ajudar nesse processo, porque quando você tem muitos volumes, a IA vai muito bem. Na época ainda não era IA generativa, mas já existiam bons modelos para isso. O Google, a gente até usou muitos modelos do Google para avaliar a similaridade de ideias e combinação de ideias com startups. E aí, mais recentemente, a gente está vendo esse movimento, todo mundo, né? A não sei que esteja dentro de uma caverna há 5 anos, todo mundo já ouviu falar de ChatGPT, de IA generativa, e ela mudou completamente o potencial. Tanto que, inclusive, essas primeiras IAs a gente já transformou em IA generativa, que é um processo muito mais fácil de você desenvolver, e hoje a gente usa para tudo. Hoje a gente consegue fazer, para você ter uma ideia, a triagem de uma ideia automática. Uma pessoa entra com uma ideia. Então, lembra que eu comentei que a área de inovação às vezes vai olhar lá, essa ideia tem potencial, a IA já faz tudo automaticamente, ela já consegue até aprovar e reprovar e deixar só no último ponto, só para o último gestor decidir se vai para frente ou não. Ô Luiz, eu te confesso o seguinte, eu sou um adepto recente da inteligência artificial, um usuário recente dela. E uma das coisas que sempre me trouxe assim, uma dúvida muito grande, né, é exatamente essa questão do funcionamento da IA. Acho que nem quem desenvolve ela tem muita certeza do que ele vai tirar dela, né? Até porque eu já vi vários podcasts aí, os desenvolvedores, pessoal da área de ciências da computação. Tem um até que volta e meia ele vai lá no Flow e no Lean, acho que um descendente de japonês, onde ele bate muito nessa questão de IA, né? Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador aqui o que é a IA
né? Porque apesar da coisa tá se tornando mais familiar, existe ainda um universo muito grande de pessoas que nunca mexeu numa IA, né? E tem um potencial, a sensação que eu tenho é o seguinte: se você já sabe o que você quer, a IA é capaz de te dar isso muito mais rápido, por exemplo, do que uma máquina, do que um software de busca normal, como uma pesquisa do Google. Sim. Né? Te dá uma resposta até mais ampla e mais completa do que você queria, do que simplesmente trazer ali links para você pesquisar. Ela já te traz um resumo daquilo ali, mais direcionado. Mas você tem que saber perguntar. Inclusive, eu li em algum lugar aí que a IA é a primeira disrupção tecnológica aonde a geração mais velha ela se adapta melhor do que a geração mais nova. Exatamente porque ela requer que você saiba de antemão aonde você quer chegar. E a geração mais nova não tem a experiência necessária para isso. E aí eu queria que você explicasse um pouco melhor esse funcionamento da IA, porque também não é uma IA, são várias IAs. Né? ChatGPT é uma coisa, mas dentro do ChatGPT, dentro do Gemini, você tem uma IA que é para fazer uma coisa, outra IA que é para fazer outra. Esse negócio embola de tal forma que, no final das contas, fica tudo no genérico, né? É IA. Explica pra gente isso aí um pouco. Bom, primeiro, a IA não é uma coisa nova, não é algo de 2, 3 anos atrás. A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que existe desde a década de 70. Então é muito antigo, é estudado. E a diferença dela principal, bom, é uma inteligência, né? É que ela trabalha de uma forma parecida como o humano pensa, como a nossa inteligência. A gente trabalha muito por associação, né? A gente aprende coisas, você vê 1, 2, 3, na quarta você já entende o que é aquele conceito. A IA é algo parecido. Então, fazendo um paralelo. Um programa de computador que a gente chama de determinístico, ele é um programa que te dá uma sequência de tarefas. Então, olha, eu quero criar um programa que leva este celular até aqui. Eu vou primeiro pegar o celular, eu vou levantar, eu vou chegar para a esquerda, abaixar e vou tirar gancho. Isso é um programa determinístico. Tá? A IA é como se você falasse assim com ela: olha, isso eu estou movimentando o celular para cá. Isso também é movimentar o celular para cá. E isso também é movimentar o celular para cá. Aí ela aprende que movimentar o celular para cá tem algumas características. Então você dá uma base de treinamento para ela. Por isso que o pessoal fala muito de treinar IA. E ela aprende como se fosse um humano e ela consegue aplicar depois. Qual que é a grande diferença da IA generativa, mais recente? A IA generativa tem essa capacidade de criar. E é isso que deixa a gente impressionado. Mas ela cria mesmo? Ou ela simplesmente te responde dentro de um arcabouço de informações aquilo especificamente que você procura? Bom, a IA não é uma pessoa. Né? Ela não sente, talvez a criatividade seja uma característica inerente nossa. Mas ela cria. Ela, baseado em bases de treinamento muito grandes, as bases de treinamento de IA se chamam LLM, Large Language Models, são modelos de linguagem grandes. Então imagine que a OpenAI, o ChatGPT, né, a dona do ChatGPT, treinou o ChatGPT com a internet inteira. É isso, mais ou menos, o que eles fazem. O Anthropic faz a mesma coisa. Treina com a internet inteira. Todo conteúdo que existe, eles treinam em cima disso. Então, ou seja, a IA ela absorve todo o conhecimento que está dentro da internet, os milhões, trilhões de pesquisas de usuários. Exato. E as correlações entre perguntas e respostas. Seria Exato. isso. Aí o que ela faz? Eu falei que a programação tradicional é determinística, ou seja, ela sempre vai fazer a mesma coisa. A IA não. A IA é um método estatístico. Então, se você pedir alguma coisa para a IA, ela vai te trazer... Ela treinou com uma base gigante. Ela vai trazer os mais prováveis que viria depois daquilo. Então, você pediu algo, ela vai te trazer uma boa resposta provável para aquela pergunta sua. Se você perguntar a mesma coisa 2 vezes, ela pode trazer coisas ligeiramente diferentes. Depende de alguns parâmetros, aí eu vou entrar em questões técnicas. Mas ela não é determinística. Se você usar o ChatGPT, você vai perceber isso. Faz a mesma pergunta 2, 3 vezes, ele pode trazer respostas ligeiramente diferentes. Porque ela é baseada numa base de conhecimento muito grande, assim como a gente, né?
Você perguntar hoje uma coisa e amanhã, hoje, daqui a 1 minuto, se fizer a mesma pergunta, eu faço uma resposta ligeiramente diferente para você. Eu consigo entender a IA mais ou menos o seguinte, é como se, a linguagem de programação determinística que você fala é como se você pensasse alguma coisa racionalmente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você pensa qual é a consequência, você está sendo determinístico. Já a IA generativa, você faz sem pensar. Você anda sem pensar. Você dirige até sem pensar, é intuitivo. Então a IA ela vai aprendendo sozinha com o tempo, né? Ela pode aprender com o tempo, mas você pode fazer um treinamento dela e depois só inferir. Não precisa nem sempre ficar treinando ela. Não precisa estar em modo sempre de aprendizado. Ela pode só responder a você depois de um treinamento feito. Eu acho que a grande diferença é quando você está no Google e faz uma pesquisa antes, pesquisa por o que é o podcast Energize. Ele vai trazer o link do podcast Energize e você vai ter que entrar ali e pesquisar. Aí a Generative te responde, o podcast Energize é um podcast patrocinado pelo CDMEC, que tem Carlos Sena e Carlos Carvalho como... Então ela faz texto como se fosse um humano que olhou para aquilo, tem acesso nessas informações e te responde algo. Então a Generative facilita muito a vida. Ok, né? Mas aí então vamos voltar aqui então para a questão da gestão da inovação. Sim. Você falou que a sua plataforma de gestão, você emprega a IA. Eu consigo entender, por exemplo, que quando você tem uma massa muito grande de informações, a IA ela consegue ler todas essas informações, ela consegue filtrar dentro de determinados critérios informações que sejam mais que estejam no foco da sua análise, que você definiu para ela, eu quero uma análise assim, assim, assada, ela vai separar aquela informação dentro desse foco de suas análises. Mas aí você falou o seguinte, não, porque você pega a IA e ela vai desde da entrada da ideia, filtra aquilo tudo e vai até a assinatura do diretor, né? Eu queria entender o seguinte, no que isso difere de um programa determinístico? Porque você tem um fluxo de processo. E esse fluxo de processo, independente se é uma IA ou não, é um fluxo determinístico ou não? Tem boas diferenças. Vamos lá. Vamos supor um exemplo que é bastante útil para a gente, que a gente tem muitos cenários de multinacionais rodando inovação. Imagina, vou pegar um caso da BIC. A BIC é uma empresa cliente nossa, a gente está na França, Brasil, México, África do Sul, Grécia. Beleza. E às vezes eu tenho na BIC 3 ou 4 especialistas de segurança da informação no mundo. Tá? Essa pessoa é um gargalo. Mas existem procedimentos de segurança da informação na BIC, isso é formalizado, existe algum conhecimento tácito, enfim. O que acontece quando uma ideia precisa passar por um analista de segurança da informação? Vira um gargalo porque precisa ir para um desses 4, passar o olho nessa ideia e dizer se ela pode seguir em frente ou não. Isso pode demorar 3 meses. Então, o tempo para mercado de uma ideia começa a ficar cada vez maior. Né? E aí você perde o timing da implementação. Perco o timing da implementação, perco chance de ter um save antes, enfim. Se você quisesse transformar a cabeça dessa pessoa, ou até mesmo um procedimento, em um software determinístico, seria um projeto gigantesco. E provavelmente você ia ter que ir voltar várias vezes, porque ele não ia pensar em todos os passos. Tá? Com a IA, você pode pegar os procedimentos operacionais de segurança da informação da BIC, pode ser, volume de 1000 páginas, pode pedir ao próprio especialista para ele dizer mais ou menos como ele pensa, e a IA passa a processar a análise como se fosse ele. Vai ser exatamente, perfeitamente como se fosse ele? Não, vai ter casos que ela vai fazer melhor do que ele, inclusive, porque ela vai conhecer coisas que ele não vai, mas vai ter casos que ele faria diferente. Então, mas 95% dos casos não vai precisar de realmente da pessoa parar o seu tempo e avaliar aquela ideia para isso. Então, a gente tem muitos volumes de informação, é mais fácil hoje você processar uma informação nova e pedir para uma IA simular até um humano fazendo aquela mesma tarefa. Luiz, a gente está conversando aqui muito sobre como é que funciona a IA e tal, mas eu queria agora voltar um assunto para ver a história da Aevo. Sim. O CDMEC, ele existe exatamente para criar, é como se fosse um hub de conexão entre as demandas da indústria, a academia, né, que a gente aqui está entrevistando um monte de
professores bastante competentes e tal, e o governo, que tem o dinheiro para investir. Então a gente quer fazer essa ligação e quer entender melhor o que a gente precisa fazer, qual é o caminho para a gente poder incentivar que empresas igual a Evo existam aqui no Espírito Santo. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho como é que foi o caminho de fato. Você falou que a Evo nasceu em 2007, mais ou menos, logo depois vocês se formaram, aí mais ou menos em 2016, 2017 vocês começaram a usar a IA de uma outra forma, e agora mais recente a IA generativa. Mas como é que foi a questão de investimento, a participação do governo do estado? Aí você tinha falado sobre FINEP, Fundo Soberano. Conta um pouquinho dessa história da Evo. Sim. Bom, a Evo até 2016, como era uma desenvolvedora, a gente era uma empresa normal e fazia serviços, prestava, enfim, como não tinha um conhecimento específico nosso ali. A partir de 2017, com a entrada no mercado de inovação, a gente tinha uma tecnologia própria, né? Então todos os nossos clientes usam a mesma tecnologia, são mais de 500 empresas que já foram nossos clientes e usam a nossa tecnologia. Um software de gestão de inovação, né? Hoje no mundo todo, inclusive, a gente está em mais de 20 países. O nosso software está rodando em mais de 20 países hoje já. Então, obrigado. E então, esse software, a gente passou a ser uma empresa altamente escalável. Porque quando você é uma empresa de serviço, cada vez que você tem mais receitas, tem mais custo, né? Você tem mais gente trabalhando naqueles projetos, o que é um ótimo modelo. Mas quando você tem uma empresa de software, o software pode crescer numa escala mais rápida do que o custo, né? Então, essas empresas escaláveis, elas geralmente são mais alvos para investimento. Financiáveis, então, né? São mais financiáveis. É geralmente tese de fundos de venture capital, né? Os fundos de venture capital geralmente buscam empresas inovadoras, empresas com base tecnológica, que têm margens muito altas, né? Então, lá em 2020, foi o primeiro investimento. A gente recebeu um investimento do fundo Criatec 3. Você já tinha um software já? Já tinha o software desde 2017, a gente já tinha crescimento, a gente já tinha dezenas de clientes. Eles gostaram da gente, eles nos abordaram, inclusive. Tem uma história interessante, porque quando eles me abordaram foi pelo LinkedIn, na época tinha muita coisa da XP, e aí o cara me abordou, achei que ele fosse um consultor de investimento. Eu falei, não tem interesse não. Ele falou, não, eu quero investir na sua empresa, não quero que você invista na gente. E aí surgiu a conversa, eles vieram aqui algumas vezes, fez sentido para eles, eles investiram. Então eles se tornaram sócios da Evo, lá o fundo Criatec 3, e aí eles alocam capital na empresa. Privado, né? O Criatec 3 é um fundo com vários sócios, vários cotistas ali dentro. E é gerido por uma empresa chamada Capital, KPTL, né? O nosso relacionamento geralmente é com privado, a gestora. Mas o dinheiro é privado. O dinheiro do fundo Criatec 3, tem vários sócios, eu acho que tem BNDES, tem alguns que não são privados não. Perfeito. Tá? Eu não sei exatamente quais são os cotistas, geralmente os cotistas ficam atrás da figura do fundo, né? Uhum. Então, e o nosso relacionamento é com a Capital, que é uma empresa privada. Então, dali a gente cresceu bastante. E em 22, o FUNCES 1, né, que é do governo do estado, também conheceu a Evo e investiu na nossa empresa em 2022. A gente foi, inclusive, um dos primeiros investimentos do FUNCES, né? A gente já tinha uma empresa investida. Quando entra um fundo do nosso cap table, a gente tem que se profissionalizar bastante. A gente virou uma SA para isso acontecer, a gente passou a ter balanço auditado. Então facilita quando vem um segundo, porque já é uma empresa mais pronta para receber o investimento. Nessa hora o FUNCES passou a ser sócio da Evo? Passou a ser sócio da Evo em 2022. Né? Agora, me explica um negócio aqui, o Luiz. Da mesma forma que as plataformas digitais e mídias sociais, elas permitiram uma aproximação de completos estranhos, né? Você citou aí o caso que o cara te procurou pelo LinkedIn. Sim. Eu tenho também o meu perfil lá no LinkedIn e tenho lá zilhões de contatos de pessoas diferentes e etc e tal. E uma dificuldade que eu tenho, não só pelo LinkedIn, mas pelo Facebook, pelo WhatsApp atualmente, é você conseguir filtrar aquilo que é de fato real, a oportunidade real e o golpe. Porque o que mais tem é golpe. Acho que 99% é golpe. Ou seja, onde eu estou querendo chegar é o seguinte, que foi assim, a sorte grande de você ter visto essa mensagem, de você ter retornado isso de alguma forma. Porque eu particularmente, eu nem responderia. Eu nem aceitaria o contato, entendeu? Quando eu olho lá no descritivo
e eu vejo que é um desses corretores de fundos, normalmente eu nem aceito, porque eu já sei que o cara está querendo fazer captação de investidor. Me explica um pouco isso aí. Como é que a gente consegue identificar a oportunidade real e separar o golpe? Olha, Sena, assim, nessa época, 2020, 19, acho que o contato foi até em 2019. O investimento saiu em 2020, mas o contato em 2019. Acho que não tinha tanta volume de prospecção como tem hoje. O meu LinkedIn hoje, imagino como os de vocês, é bastante complicado, né? Tem muito contato ali, 99% Lixo. é tentando me vender alguma coisa. Eu não vejo o LinkedIn com muito golpe. Eu não sei se você tem a sensação. No WhatsApp tem muito golpe, telefonema e tal. Eu devo perder oportunidade hoje em dia, porque eu também não atendo. Mas na época era menos. E aí eu acho assim, eu ainda recebo muitos contatos. Alguns eu acho que são interessantes, outros eu fico em dúvida. Eu tendo a responder com outras perguntas, né? Tá, me fala, quero investir na sua empresa. Um papo, qualquer um pode chegar e mandar uma mensagem dessa. Cara, qual é a sua tese de investimento? Quem são os cotistas? O que você está buscando? Por que você chamou a atenção aí? Se o cara é golpista, ele para por ali muitas vezes, né? Eu acho que agora você vai começar a olhar as mensagens do LinkedIn de outra forma. Não, cara, eu recebo assim, esse tipo de mensagem que ele está falando aí, de eu quero investir na sua empresa. Eu já recebi várias, mas você começa a ler aquilo ali. É igual aquele pessoal lá da África que fala que eu tinha um parente, que tinha um parente desconhecido, que tinha o mesmo sobrenome que eu, e o cara deixou lá 10 milhões de dólares e ele tá precisando que eu assine um negócio para poder tirar o dinheiro. Cara, é bom demais para ser verdade. Não, com certeza. A questão é essa. Mas aí você estava contando a história, aí em 2022 você recebeu esse valor aí do Fundo Soberano, né, do FUNCES, e a partir daí, porque você falou do FINEP também em determinado momento. Então, esses dois são sócios, né? São investimentos em que eles tornam sócios da empresa, eles investem, alocam capital na empresa, né? Não é para mim, eu não recebo nada, ele é colocado na empresa para a empresa crescer. E aí, lá na frente, a ideia desses fundos de Venture Capital é vender a empresa no final, pelo menos é vender a parte deles no final, para eles receberem um retorno em cima disso. Em 2025, ano passado, nesse boom da inteligência artificial, o FINEP lançou um edital muito bacana, né, muito orientado à política de industrialização brasileira, com várias frentes, e uma das frentes chamava-se tecnologias digitais. Tinha, salvo engano, 250 milhões de reais em recurso não reembolsável, ou seja, você não é um empréstimo que eu preciso devolver. É um recurso que eu aplico e não preciso devolver, o que o pessoal chamava de fundo perdido. É uma subvenção econômica. Para investir, claro, eles fazem um filtro assim, muito criterioso. Foi um processo assim, de mais de ano. A gente submeteu o projeto em maio de 2024, se não me engano. Fomos ser aceitos em maio de 2025. Várias perguntas, é muito criterioso para a gente ser aceito nesse processo. A maioria é reprovado. Tá? Alguns não são nem qualificados. Não qualificáveis, né, por conta de questões do balanço da empresa, alguma coisa assim. Os que passam, eles vão olhar o mérito do projeto, tem que ter risco tecnológico e tal. Só que a gente fez um projeto, a gente é uma empresa com muita operação, eles querem, nesse edital especificamente, eles queriam realmente fomentar o mercado, o crescimento das empresas, fomentar a IA e fomentar a IA criada no Brasil. Então, a gente já tinha um mercado legal, a gente estava crescendo para internacional, e a gente fez uma parceria com o professor Alberto aqui da UFS, ou seja, um laboratório muito sério, que entregou muita coisa no passado, então a gente criou um projeto muito robusto, né? Não foi fácil, mesmo assim, foi um projeto difícil pra caramba, teve critérios ali que a gente, né, passa ali raspando, mas conseguimos, e aí o FINEP coloca em 2 rodadas pra gente, colocou quase 10 milhões de reais, na verdade 8 milhões e meio, a gente entrou com 1 milhão de volta, dá 9 milhões e meio total, para investir em IA. Então, a nossa IA na AEVO fez assim, né? Decolou. Né? A gente começou a desenvolver um monte de coisas em IA. Tanto na nossa plataforma... Hoje a gente está criando, por exemplo, deve lançar agora no segundo semestre, uma solução para ajudar empresas que querem captar dinheiro em editais. Porque às vezes a empresa tem um grande projeto, ela tem tudo o que precisa, mas ela não sabe como, ela não sabe que tem um edital aberto, ela não sabe a melhor forma de chegar lá, qual o melhor edital que tem para ela. Acho que a IA pode ajudar com isso. A parte mais difícil aí é você conseguir elaborar aquele compilado de documentos e respostas dentro da formatação que o edital requer. Eu acho que isso é uma dificuldade. Essa é uma das coisas. Tem uma questão que eu acho que parece boba, mas é muito relevante. O edital, ele abre para um fim.
Então não adianta você querer encaixar, a sua empresa faz uma coisa completamente diferente, encaixar nesse edital, não vai dar certo. Procura um edital que queira financiar aquilo que você está fazendo, ou adapte o seu projeto para o que o edital está financiando, né? Às vezes as pessoas querem forçar como se o FINEP não fosse avaliar criterios, ele vai avaliar criteriosamente, é dinheiro público, né? Então, eu acho que olhar bem para o que você está fazendo, olhar bem o match com o edital, isso a IA pode ajudar muito. Eu estou pensando o seguinte, o que você fez aí para uma grande indústria, né? Que você pega ali a grande indústria e começa a identificar ideias novas ali de inovação e vai filtrando ela até ajudando ela se alavancar. É mais ou menos o que a gente quer fazer no CDMEC. No CDMEC a gente está com a ideia de criar um balcão de patentes ou vitrine de inovações, porque a gente identifica que aqui no mercado, no Espírito Santo, em todo lugar, né? Mas aqui especificamente, a gente vê que tem muita coisa boa na faculdade, nas universidades. Ou seja, boas teses de doutorados que podem virar produtos, etc. Por outro lado, a gente vê também coisas boas acontecendo nas empresas. Sim. Como você já identificou nas suas empresas. E a gente sente a necessidade de centralizar essas informações em um lugar, que seria essa vitrine de inovações, que é exatamente o que a gente tá pensando em fazer no CDMEC e já começamos a articular nisso aí. Acho que de repente pode ser um bom negócio a gente fazer uma parceria com a Evo, talvez, e entender melhor como é que funciona o seu software. Pode ser um caminho bacana. A gente, inclusive, tem alguns clientes que usam a nossa solução como vitrine de soluções. A Vivo, por exemplo, faz assim. A Vivo no Brasil, imagina, é outra empresa gigante, dezenas de milhares de colaboradores, e tem muita coisa boa já implementada. E eles querem simplesmente, chamam de fazer rollout disso, né? Escalar isso para outras áreas que possam se ajudar com aquilo. Então a gente é usado muito para isso também. Ô Luiz, eu queria te passar aqui, né? Dessa vez nós vamos fazer um pouco diferente. A gente recebeu algumas perguntas aqui do nosso público. Legal. Né? Então eu queria te passar aqui uma pergunta do Marcelo Neto. Ele mandou aqui a seguinte pergunta: existe a crítica de que inovação para resolver problema de mercado cria uma cultura de bancar startup, de bancar produto de prateleira. Isso acaba roubando dinheiro da ciência e impedindo pesquisas que precisam de tempo para amadurecer, como a física quântica e a internet. O que você acha disso? Eu acho que existem... A inovação, geralmente, você tem que pensar em como financiá-la. Nem tudo precisa ser o mesmo tipo de inovação, precisa ter espaço para tudo. Geralmente, no mundo, o capital que financia a inovação de pesquisa de mais longo prazo é capital público. Então, por isso, o FINEP abre uma linha para financiar estudo em inteligência artificial. É uma coisa de futuro. A gente envolve laboratório de pesquisa, envolve muitas coisas. Agora, uma empresa, ela pode sim, e tem empresas que fazem isso, farmacêuticas fazem investimentos de longo prazo, inovação, mas ela também vai balancear isso, vai equilibrar os investimentos dela em investimentos de curto e médio prazo. Então, para uma empresa que quer vou dar um exemplo aqui, um cliente nosso, Nestlé, dados públicos, claro, né? A Nestlé é um cliente nosso e ela na linha do talento, na linha de produção do talento, tem castanha, né? Aquele chocolate com castanha. E aí a fábrica está lá passando, a castanha cai no chocolate, enfim. Aí tem uma pessoa que fica olhando ali para ver se não caiu nenhum item estranho, né? Você imagina que cai uma pedrinha ali, é ruim, né? Então tem que ter uma pessoa olhando isso. Ela lançou um desafio para o mercado para identificar se existia alguma startup que já tinha uma solução pronta para fazer isso de maneira diferente. Ganhou uma startup que colocou uma câmera lá, que tinha um modelo visual, que avaliava, sempre que aparecia uma coisa diferente de castanha, ela soava um alarme para a linha de produção porque tem um talento errado. Assim, eu não preciso de uma pesquisa de 20 anos para isso. Tem uma startup que já tem isso pronto. É muito melhor, muito mais inteligente você fazer dessa maneira. Agora, ao mesmo tempo, tem que haver espaço para haver essa pesquisa de longo prazo. Geralmente o papel é do governo. É o capital paciente. Né? E uma outra pergunta aqui, você tem citado aí o nome de várias multinacionais, Nestlé, Energisa, né, como clientes seus da Evo. Eu queria perguntar o seguinte, voltando no tempo, a Microsoft, ela construiu a base de software que ela tem lá atrás, dando permissão para o usuário usar o software dela sem licença. Ela entrou com esse software, o Word, o Excel, lá nas escolas, né, de engenharia e cursos técnicos, lançou aquilo ali. Durante muito tempo ela deixou a coisa
solta, né? Abriu mão de cobrar patente, deixou o software dela ser pirateado à torta e à direito. E com isso ela criou um mercado que praticamente é refém dos produtos Office da Microsoft, né? Porque é o produto que ela sabe mexer. Você tem um software de gestão da inovação. Vocês já pensaram, por exemplo, de internalizar esse software seus junto a escolas, junto a escolas de segundo grau mesmo, para tentar ali criar nas crianças, ali nos jovens, esse sentimento da inovação, da gestão da inovação? Você sabe que a gente uma vez quase fechou um projeto desse para usar ensino médio, acho que era médio, de escolas de uma cidade específica, esse trabalho, mas acabou não indo em frente. Eu acho que o que acontece é que o nosso software é muito específico, sabe? Então, até para empresas menores ele não faz muito sentido. Ele precisa realmente ter a empresa precisa estar direcionada para a inovação, precisa ter recursos para investir, porque de nada adianta um jovem dar uma ideia e aquela ideia não virar nada. Então, talvez uma escola privada, de grande porte. A gente já trabalhou muito com algumas escolas, assim, mas escolas como Grupo Ânima, Estácio, aí são grandes redes que querem ter um ganho em cima disso. Agora, para o jovem, eu ainda preciso achar como juntar as pontas aí para fazer isso acontecer. Uma das coisas aqui que a gente tem tentado, né, através do CDMEC, nessa gestão aí que o Carlos Henrique é o presidente, é criar mecanismos para fomentar a inovação aqui no Estado do Espírito Santo, dentro de uma cultura de unir as pontas, como ele já colocou aqui, né, da gente unir os vários stakeholders aí do mercado, né, universidades, governo e iniciativa privada, indústria, né, e também a escola, né, o corpo discente e docente, com o intuito de criar um ambiente que fomente a inovação e que torne o Espírito Santo, assim, dentro de uma alegoria aqui que eu gosto de citar, transformar o Espírito Santo na Israel do Brasil. Sim. Tá certo? Você vê como esse software seu pode, de alguma forma, colaborar com isso? Eu acho que sim. Se a gente, de alguma maneira, fomenta a inovação, passa por nós, né? A gente trabalha muito com isso, grandes empresas fazem, então acho que é uma questão de adaptar para uma realidade que envolva diversas empresas, diversas partes, não só empresas, né, academia e outras áreas, para isso acontecer. Acho possível. Um problema que a gente vê aqui no Brasil, realmente, assim, o ambiente inovador no Brasil é desestimulado, na verdade, né? A gente vê aqui com essa taxa de juros do jeito que está aí, é muito mais fácil você deixar seu dinheiro parado lá do que tentar investir em alguma coisa inovadora que pode não dar certo. Sim. Se não tivesse o capital aí de subvenção, ia ser bem complicado. E outra coisa difícil também que você falou, por exemplo, os editais. Os editais, eles não são contínuos, né? Você tem aquele edital que você pode captar aquilo ali, mas é uma dificuldade você ter aquele dinheiro de uma forma permanente, principalmente para pesquisa. E eu acho que a gente pode fazer alguma coisa em conjunto. Inclusive, a gente estava numa reunião na semana passada, na SECT, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Exatamente, que é uma dificuldade que a gente tem ali no CEPID, nos laboratórios lá que foram montados pelo governo do Estado alguns anos atrás, que é exatamente você identificar as demandas da indústria e usar esses laboratórios para atender coisas reais, né? Porque às vezes o pesquisador ele está desenvolvendo a sua pesquisa ali, mas está desvinculado da necessidade real da indústria. Então, assim, você falando aí com o software da Evo, eu vejo assim uma possibilidade muito grande da gente formar uma parceria muito positiva com o CDMEC e também até com o próprio governo do Estado. A gente tentar ajudar até identificar essas demandas e identificar quais são essas potencialidades do governo, né, com os laboratórios que já existem, com os professores que já existem, o que já existe aqui que a gente pode casar uma coisa com a outra. E a gente tem uma participação muito relevante na indústria. A indústria é o principal cliente da EVA, mais do que outros setores é a indústria. Então, siderurgia, celulose, mineração, é onde a gente está e é onde o CDMEC também está muito forte, né? Então, é onde faz sentido. Então, para mim, faz sentido conversarmos, sim. Pois é, legal, hein, Senna? Muito bom. Muito boa essa conversa. Nós estamos chegando aqui já no final, né, do nosso tempo aqui, né, Luiz? Foi uma conversa bastante interessante aí. Eu espero que a gente possa
voltar outras vezes e que a gente, como o Carlos colocou aí, a gente consiga desenvolver uma parceria aí a quatro mãos para poder alavancar a inovação aqui no estado do Espírito Santo, né? Não sei se chegou a comentar, a gente tem uma iniciativa aqui que a gente chama de balcão de patentes, mas estamos vendo aí se vamos mudar o nome para vitrine de inovação, onde a gente quer, dentro da academia aqui do estado, né, das ideias que já estão num grau de maturidade elevado, né, em ponto de ser prototipadas e escaladas, a gente quer tornar essas ideias visíveis através desse balcão de patentes do CDMEC, o Vitrine da Inovação. O nome ainda a gente não bateu o martelo. Para poder oferecer isso para o mercado. Eu acho que isso é um pouco dentro da linha da gestão da inovação, como você colocou, né? Com certeza. Com certeza. E lembrando que o CDMEC, a gente é voluntário, né? Ou seja, a gente não recebe para ler. O que nos move realmente é o propósito de ver o Espírito Santo se tornar essa Israel da inovação. Bacana. Eu acho que se isso te mover também, a gente pode dar as mãos aí e ajudar nesse propósito aí. Inclusive tem muita gente nova aí, né? Como você começou lá na UFES, tem muita gente com boas ideias aí que está precisando dessa ajuda. Com certeza, vamos conversar. Essa visão do Espírito Santo como Israel eu acho muito bacana. Acho que a gente tem esse potencial de ser um local que já nasce inovando para todo o Brasil e todo o mundo, né? Eu gosto muito dessa visão também. Então você podia terminar aqui essa nossa entrevista deixando uma mensagem motivadora aí para esse estudante que está se formando na UFES ou no IFES, na UVV. Ou até mesmo para aquele empresário que ainda está parado na década de 60, né? E que precisa inovar para poder alavancar o seu negócio, né? O que você tem a dizer para essa pessoa? Bom, eu diria, não espere a onda da inovação passar por cima de você, né? A inovação, a tecnologia nova, quando vem, abraça, começa a usar. É por aí que tem a evolução. Então ninguém tem uma ideia, ninguém precisa ter toda a ideia antes de implementá-la. Geralmente ela vai surgindo e vai se elaborando com o tempo. Então invista tempo, siga a tecnologia, vá trazendo para o seu dia a dia que naturalmente a inovação vai surgir, as ideias vão vir e a implementação acontece trazendo valor para o seu negócio. É isso aí. É uma coisa importante, é o seguinte, a gente entrevistou aqui o Marcel, que é o gestor da Quartzo lá, aqui do Fundo Soberano, e assim, a Evo é citada como um exemplo de sucesso ali do Fundo Soberano. Muito, muito legal. Parabéns. O Marcel é nosso conselheiro, inclusive, ali dentro. Ele está no nosso conselho. O Marcel é um cara fantástico, né? Um baita empreendedor. Genial, Marcel. Um privilégio ter ele conosco. Né? Muito bom. E aí, vocês gostaram desse episódio do Energize? Não se esqueça de registrar-se no nosso canal, curtir, comentar, né, compartilhar com seus amigos, ajude-nos a dar mais relevância aqui ao tema de inovação, ajude-nos a transformar o Espírito Santo na Israel da inovação aqui do Brasil. Até a próxima e ficamos por aqui. Aguardamos você no próximo episódio.